Olá, boa tarde. Uh, Boa tarde de novo. Estamos em dezembro de 2010, hoje é dia 2 de dezembro de 2010, estamos começando a nossa 23ª Quinta Técnica e vamos estar falando hoje sobre, além de nossa análise de mercado, vamos estar falando sobre a bandeira de baixa. O tema é escolhido porque várias ações do índice Bovespa estão com características de bandeira de baixa. Vamos ver exatamente o que é, porque se formam. É um tema razoavelmente curto, mas muito interessante. É um dos temas da análise técnica que a gente consegue entender exatamente o que existe de lógico por trás do comportamento dos preços, por trás do comportamento da massa de indivíduos que comanda as oscilações dos preços no pregão. Muito interessante. Vou mostrar a vocês uma maneira diferente que nós acabamos de lançar aqui no Terminal Enfoque, que quem está assistindo às quintas técnicas sabe que nós estamos tentando falar disso nas últimas 2 quintas técnicas, mas hoje vamos falar, porque eu acho que em termos de análise nós vamos ser rápidos hoje. E depois vamos para as nossas perguntas e respostas. Então começamos com a análise e vamos direto para o índice Bovespa, onde... Opa, deixe-me dar um zoom aqui. Esqueci de fazer a minha lição de casa aqui, mas ainda dá tempo aqui. Agora sim. Muito bem. Então lá está nosso índice Bovespa. O gráfico desde 1963. Para quem não assistiu às últimas quintas técnicas, só quero lembrar que nós temos insistido muito há bastante tempo já que atualmente, em função da proximidade do mercado a essa parte de cima, do que a gente em análise técnica chama de canal de alta, a gente sempre está recomendando, já faz tempo, que as pessoas cuidem das suas posições, que as pessoas cuidem dos seus capitais investidos na bolsa. Existem 2 maneiras básicas de se operar na bolsa. Nós chamamos de a maneira em que se opera sem as ordens de stop, que o americano chama de buy and hold, nós podemos chamar de comprar e segurar. E existe a outra maneira, que é a maneira como nós operamos, protegendo as posições com ordens de stop. E basicamente, quando os preços estão próximos da parte de cima deste canal, como aqui em 71, aqui em 86, aqui em 89, em 97, em 2008 e atualmente, minha gente, essa é a hora das pessoas que operam no mercado seguindo o conceito do buy and hold, sem stops. Mas por outro lado, quando os preços estão na parte de baixo do canal, como estiveram aqui em 65, aqui em 83, em 87, 88, aqui em 90, 91 e também em 2001, essa é a hora em que ninguém quer nem ouvir falar de comprar e segurar, porque aí é que a estratégia de comprar e segurar, ou buy and hold, se deu muito mal ao longo de vários anos, não é? Então, a gente tem recomendado que, em termos desse gráfico, que inclusive está disponível no nosso site, quem quiser só entrar lá, ver o pôster eletrônico, vai ver esse mesmo gráfico atualizado todo mês. Se a gente se a gente traçasse uma reta aqui no meio desse canal, basicamente é assim, quando os preços estão abaixo dessa reta, do meio do canal, está tudo bem para o buy and hold, para comprar e segurar. Mas quando os preços estão acima, eu acho que a gente tem que ficar mais esperto um pouco, né? Agora os preços estão muito próximos da parte de cima do canal.
E, portanto, nós recomendamos fortemente que mesmo as pessoas que têm a sua carteira de ações há muito tempo, que pensem seriamente em colocar ordens de stop nas suas posições, porque o ponto, minha gente, é que se os preços começarem a cair muito violentamente, é muito difícil as pessoas liquidarem as suas posições. Por isso a gente está insistindo tanto nesse ponto. Em termos da análise da semana passada, nós tivemos pouquíssima mudança. Apesar da alta bastante enérgica de ontem, os preços ainda continuam nessa acumulação que eu quero crer nós vamos poder chamar de uma espécie de bandeira de baixa ou de uma flâmula de baixa mais para frente. Com o tempo eu acredito que nós vamos chamar isso de uma bandeira de baixa, porque eu continuo acreditando que os preços vão cair. Continuo acreditando que os preços vão cair, como os que nos assistem sabem, nós acreditamos que os preços vão cair no longo prazo, mas agora nós acreditamos que os preços que estão em acumulação no curto prazo, nós acreditamos que os preços vão cair no médio prazo também. A tendência é de baixa de médio prazo. As razões disso continuam exatamente as mesmas. Eu entendo que essa reta de tendência é muito importante, essa reta de tendência de alta. Vejam que foi a reta, é uma reta que mostra o rumo que o timoneiro desse barco, e quem já fez curso comigo e me acompanha sabe que eu costumo comparar o timoneiro desse barco a um conceito que eu chamo de massa, que seria a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Então, essa média de opiniões é que comanda as oscilações de preço. Bem, aqui nós podemos ver que durante 2 anos, essa média de opiniões respeitou este rumo. E vejam, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos nessa reta, o que torna essa reta muito confiável, no sentido de que esse é de fato o rumo que o timoneiro do barco estava respeitando. E agora, minha gente, a partir de meados de novembro, especificamente do dia 12 de novembro, nós tivemos de uma maneira assim mais categórica, a partir do dia 16 de novembro, nós tivemos uma indicação muito forte de que os preços não estavam mais respeitando essa reta. Está aqui a reta e estão aqui os preços. Bem, nós tivemos uma primeira queda e, posteriormente, nós vimos o mercado já a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quase 3 semanas, se acumulando, não é? Os preços se acumulando nessa acumulação que, por estar acontecendo após um movimento muito bem definido, passa a ter características, como eu já disse, de um comportamento que a massa costuma ter durante as tendências, que é chamado de bandeira. E vamos entender exatamente o que é essa bandeira. Eu depois vou mostrar várias ações com exemplos de bandeiras. Hoje nós recomendamos a um cliente que vendesse baseado justamente nessa bandeira. Nós vamos já ver outros exemplos. Mas o que acontece com a bandeira é que a gente tem primeiro esse movimento definido. Um movimento definido coloca várias pessoas, aquelas que estavam vendidas com posições de venda a descoberto, por volta desses níveis, ela coloca essas pessoas com um lucro no papel. E, principalmente quando isso acontece próximo de níveis de suporte, como é o que está acontecendo aqui, nós podemos até destacar aqui um nível que não é assim muito importante, mas não deixa de ser um nível de suporte a ser considerado, que é esse nível dos 67 mil pontos. Por volta dos 67 mil pontos, nós tivemos esse topo, tivemos essa acumulação, e temos esse outro topo aqui em outubro de 2009. Então, esse é um nível de suporte.
talvez menos importante do que esse próximo nível de 63 mil pontos. Esse sim, muitíssimo importante, porque ele vem lá do outro lado. Perdão, minha gente. Então, o importante é que, em termos da formação de bandeira de baixa, nós temos esse primeiro movimento de baixa, né, que faz com que todo mundo que estava vendido, por exemplo, as pessoas que venderam quando o mercado se aproximou dessa resistência, que é uma das estratégias que a análise técnica usa para colocar posições no mercado. Vender quando o mercado se aproxima de um nível de resistência e dá indicações, como deu aqui, que não ia romper. A indicação que ele deu aqui é uma indicação de candlestick, né? Esses dois esses dois candles constituem-se numa formação de reversão, seria a reversão desse movimento de alta, que é chamada de harami, que significa mulher grávida em japonês. Mas muito bem, então as pessoas que eventualmente venderam por aqui, eles com essa queda põem um monte de lucro no papel. E eventualmente eles são tentados a realizar esse lucro. Então, fica mais fácil até a gente entender quando um nível de resistência é rompido, o mercado tem um rápido avanço no sentido da tendência e depois ele tem uma deriva no sentido contrário ao da tendência. Então, quando algo como isso aqui acontece, nós entendemos que esse é um processo de simples realização de lucro. Originado, minha gente, por pessoas que vendem, mas não porque... na verdade, a gente podia dizer que isso forma uma pressão artificial de venda. É uma pressão artificial de venda porque é oriunda de gente que está vendendo, não porque acha que os preços vão cair necessariamente, mas só porque quer realizar esse lucro. O lucro do que a gente chama de mastro. Então, a pressão de venda dessas pessoas que querem realizar lucro, ela acaba se sobrepondo sobre a pressão de compra principal e faz os preços derivarem no sentido contrário ao da tendência. Já tive a oportunidade de falar aqui outras vezes que existe uma outra formação que a gente tem também um movimento no sentido da tendência, um movimento definido, e depois os preços derivam no sentido da tendência. Isso não é uma bandeira, isso é uma outra formação chamada formação de deriva. E essa formação, ela reverte os preços. Essa formação indica perda de força desse movimento. Deriva é perda de força do movimento anterior. Enquanto que a bandeira é um simples movimento de processo de realização de lucro. Então, explicada a bandeira de alta, a bandeira de baixa é um processo também de realização de lucro. Agora, no mercado de ações, a gente também tem que imaginar que quem está comprando por volta dessa faixa de preços é porque eventualmente está sem posição e está querendo comprar porque os preços caíram muito. Isso é muito comum. Nas mesas das corretoras a gente ouve muito falar que... Eu já ouvi muito pessoas dizerem que tá bom para comprar um determinado ativo porque ele caiu muito. Ele caiu tantos por cento. Então, eu acho isso abominável. Eu acho que o que caiu 10%, 15%, tá bom, é para vender. E não para comprar. Pensem comigo. É claro, a gente tem que pôr isso num contexto, né? A gente tem que ver aonde estão os preços. Eu estou vendo esse processo nesse contexto aqui, né? Num contexto em que, a partir do subprime, nos últimos 2 anos, a Bovespa subiu 244%, 240%, mais de 240%. Do fundo do subprime até hoje teria subido 224%. Então esse é um contexto extremamente... Também não quer dizer que não possa subir mais, absolutamente. O mercado faz o que ele tem que fazer e ele dá a banana para a periferia, como diz
uma pessoa que eu conheço. Mas, então, esse processo de acumulação que acontece depois de uma queda acentuada como essa, no caso da baixa, é composto por pessoas realizando lucro e por pessoas que estão tentando adivinhar fundo, que estão comprando apenas porque o mercado já caiu muito. Tá? Então, o ponto é que assim que for sanada essa necessidade de realização de lucro, o que costuma acontecer é que os preços retomam o movimento anterior. Assim que é sanada a necessidade que as pessoas têm de realizar o seu lucro, então o que costuma acontecer é que os preços, ou melhor, que a tendência de baixa principal, que é o que nós entendemos que está acontecendo agora, toma conta de novo do processo e os preços acabam tendo um novo movimento na mesma direção anterior. Esse novo movimento muitas vezes faz com que ocorra uma nova bandeira. E assim que é sanada o processo, a necessidade de realização de lucro, os preços costumam cair novamente. Depois de duas bandeiras, e lembrem disso se acontecer mais uma bandeira, nós vamos estar provavelmente daqui a um mês de hoje, já vamos estar em 2011, quando isso acontecer, provavelmente, se acontecer, né? Aí a gente tem que pensar um pouco na teoria de Elliott, para entender por que, depois de duas bandeiras, a gente costuma ter um movimento bem maior do que os dois movimentos anteriores. Isso porque nós estaríamos entrando na onda 5 de uma onda impulsiva de baixa. Nós teríamos tido aqui a onda 1, a 2, a 3, a 4, e a 5 é aquela carregada com o maior pânico, né? Quando os preços já estariam caindo bastante. E, enfim, o que acontece é que as duas bandeiras que costumam se formar, elas costumam andar em duplas justamente porque o primeiro movimento, que é o primeiro mastro, seria a onda 1, a primeira bandeira é a onda 2, que é uma onda corretiva, né? Nós estamos falando de uma onda impulsiva de baixa, né? Vamos só lembrar do Elliott, que vejam, a gente tem um ciclo composto de três ondas de alta, né? Que compõem as ondas 1, 2, 3, 4, 5, sendo que a onda 1 é impulsiva, a onda 3 é impulsiva, a onda 5 é impulsiva. E depois a gente tem um movimento de baixa composto de três ondas, né? Dois movimentos de baixa que formam três ondas, que seria a onda A, a onda B e a onda C. A onda A é impulsiva em relação ao processo de baixa, e por isso essa onda A é composta de três ondas, aliás, de três ondas de baixa, né? 5 ondas, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, se está acontecendo isso, se o mercado está retomando uma tendência de baixa, nós estaríamos vendo aqui seria uma primeira dessas ondinhas aqui. Aí nós teríamos aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Aí nós estaríamos vendo, né, essa aqui seria a primeira bandeirinha de baixa e essa aqui a eventual segunda bandeirinha de baixa, né? Eu estou achando que nós temos grandes chances, como eu acho que nós estamos visualizando uma bandeira de baixa, eu acho que temos grandes chances de, se eu estiver certo, nós termos uma outra bandeira. Um aspecto muito interessante da bandeira é que no gráfico diário, a bandeira que se forma no gráfico diário, por que gráfico diário? Ora, porque as bandeiras se formam em todos os tempos gráficos, né? Se eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o próprio Ibovespa aqui. Vamos lá, F6, Ibov, estou chamando o gráfico intraday. Não, peraí, vamos fazer assim. Preciso salvar aqui. Estilo salvar. Então agora sim. F6, vou chamar o gráfico do Ibov. Estou mostrando aqui para vocês o gráfico intraday do índice Ibovespa. E vamos ver aqui onde eu posso mostrar uma bandeira para vocês. Ó. Aqui. Isso aqui a gente pode considerar como sendo... não, está mais para cá. Ó.
Está aqui. Claramente uma bandeira de alta. Nós temos o mastro. Temos o mastro e a bandeira. Essa foi uma bandeira que durou quase um pregão inteiro. Mas vejam, a gente tem claramente aqui o movimento definido e depois um processo de acumulação em que os preços estão derivando contra... minha gente, a hora de entrar na posição em função de uma bandeira de baixa é essa hora aqui. Que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Essa é a hora em que os preços estão escapando da reta dessa pequenina reta de resistência da bandeira de baixa. Tá? Aqui no meu gráfico eu ponho ela como vermelho, né? Então essa é a hora. E o que eu ia dizer é que, o que eu estava dizendo é que assumida uma posição numa bandeira, num gráfico diário, e também acho que não tem porquê, se você está pensando, está operando com um espectro gráfico de um gráfico intraday, com tempo gráfico intraday, também não tem porquê não você então usar o fundo da bandeira como uma proteção para sua ordem de stop, tá? Agora, a gente nesse caso, por exemplo, vai estar vendo nitidamente que o fundo da bandeira é esse aqui, mas vejam, nunca esqueçam de olhar para a esquerda quando vocês forem definir os seus níveis de suporte e resistência, né? Então, se nós vamos colocar a ordem de stop nesse nível, e se nós temos um outro fundo aqui, puxa vida, aqui nós estamos falando em 70.140, aqui nós estamos falando em 70.080, então nós estamos aí 70 pontos de distância, e de repente até nós iríamos ter pessoas que iriam pensar, e ao invés de colocar aqui, já que vai colocar aqui, coloca logo aqui, né? E especialmente porque esse nível é 70 mil pontos aqui no gráfico do índice futuro. Mas a colocação de stop é uma arte. Aliás, nós podemos marcar para a semana que vem falarmos sobre alguns aspectos práticos da colocação das ordens de stop. Se nós tivermos alguma pergunta sobre bandeira, eu gostaria de responder agora. Felipe e Júnior, poderíamos responder agora enquanto... Como? Ok. Então vamos lá. Eu quero agora mostrar a vocês esse novo recurso do Terminal Enfoque, que é o seguinte. Eu vou, em primeiro lugar, fazer uma página de cotações. Diga, então temos uma pergunta de bandeira. Qual é a pergunta? Não. A pergunta é se eu espero romper a máxima da bandeira para iniciar a posição. Não, eu não espero romper a máxima. Por exemplo, esse é um exemplo, né? Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Aqui nós temos um exemplo bastante claro. Vejam, a bandeira está aqui e à medida que eu consigo traçar essa pequena retinha de resistência, o rompimento dessa retinha para mim é mais do que suficiente. Algumas vezes a gente tem uma bandeira desse tipo assim, ó. Você tem os preços, eu estou imaginando, vamos imaginar que a gente está com um gráfico de... Imaginar que a gente está com um gráfico de barras, né? De maneira que a gente consegue traçar essa retinha. Muitas vezes você tem o mercado fechando na máxima do dia um pouquinho acima dessa retinha.
Desde que... um outro aspecto que eu esqueci de falar é que uma bandeira, no gráfico diário principalmente, costuma ter em torno de 5 barras. 5 barras, minha gente, é uma semana. É o que costuma durar uma bandeira. Mas a gente, claro, isso aí é uma coisa que a gente, de repente, até está em livros, mas a gente não pode se deixar levar ao pé da letra. A gente tem que deixar... é muito mais importante a gente deixar com que o nosso bom senso julgue as coisas, né? Então, se a gente tem um mastro muito grande... sim, o mastro, vejam, é aquele movimento anterior à bandeira, ele é a razão de ser da bandeira. E, portanto, por favor, não procurem achar bandeira onde não há mastro. Até você pode achar que tem uma bandeira, um processo de realização de lucro, só que a gente tem que respeitar o Sr. Edwards e o Sr. McGee, que em 1930 publicaram um livro em que no qual eles deram o nome a essa formação de bandeira de alta. Então, em respeito a eles, a gente tem que quer dizer, classificar como bandeira aquilo que segue o conceito que eles puseram no livro deles, né? Mas, então, a razão de ser da bandeira é o mastro, porque é o mastro que faz com que muita gente ponha um baita lucro no papel e que acaba motivando essas pessoas para realizar lucro, né? Um ganho muito rápido, um ganho muito grande, muito rápido, motiva as pessoas a passar a realizar lucro. E o que acontece é que as pessoas chegam aos bordões no mercado, né? São centenas, milhares que resolvem na mesma hora, porque são feitas do mesmo material, né? Carne e osso, e pensam de maneira semelhante. Eles acabam entrando no mercado para realizar suas posições mais ou menos na mesma hora. E aí isso causa aquela pressão de venda artificial que eu falei, que faz com que os preços derivem no sentido contrário ao da tendência. Tá? Mas é claro, se o mastro for muito grande, às vezes a gente tem oscilações dramáticas, não é? Hoje mesmo nós estávamos vendo a oscilação de CETIP, que por ter adquirido uma empresa foi percebida muito bem pelo mercado e os preços subiram praticamente 12% na abertura. Depois, quando eu vi, estava em torno de 4%. Mas, enfim, às vezes você tem um mastro muito grande. Então, é claro que é preciso mais tempo para essa necessidade de realização de lucro. E, portanto, uma bandeira costuma ter 5 períodos, mas pode muito bem ter 10 períodos, 20, 30, 40, não importa. O importante é a gente ver a proporcionalidade entre o mastro e a bandeirinha lá em cima, né? É uma situação que indica uma situação em que a pressão de venda está sendo suficiente apenas para segurar momentaneamente os preços. De tal maneira que se eu vejo que nós já temos, como nesse caso aqui, em torno de 5 períodos, e os preços fecham na máxima do dia, o que por si já é uma indicação de alta, e rompendo essa pequena reta de resistência da bandeira, isso é mais que suficiente para que eu possa colocar minha posição. E aí, como eu disse, uso a bandeira, a mínima da bandeira, como proteção para o meu stop. A mínima da bandeira, podem crer, é poderosíssima, tá?